canal. Meu nome é Patrícia e sou instrutora do Senar. E hoje eu vou aplicar uma aula sobre nutrição do solo, nutrientes do solo, e vou passar para eles. Se vocês quiserem assistir, seja muito bem-vindo, tá bom? Boa tarde, meus amores! Como vão vocês? Espero que bem, com saúde, e vamos que vamos para a nossa aula. Então, pessoal, para o desenvolvimento dos vegetais, são necessários alguns elementos, como o carbono, que é trazido pelo ar em forma de O2, o hidrogênio, que chega com a água, o oxigênio, que chega por dois caminhos, pela água, né, e pelo ar, que a planta respira. Então, esses elementos, eles contribuem 90% da composição de uma planta. Então, parece que o solo não tem importância, né? Que é o menos importante. Mas vocês estão enganados. Porque o máximo de produção da planta depende de uma quantidade pequena de nutrientes que está no solo. Então, sem os nutrientes que estão no solo, essa planta não produz. Então, anotem isso no caderno. Existem, pessoal, dois grupos de elementos químicos considerados como essenciais. Porque na falta de um deles, a planta não vai completar seu ciclo. Ou ela vai morrer, ou ela não vai produzir como a gente gostaria que ela produzisse, né? Então, esses elementos são considerados essenciais são o quê? São os macronutrientes e os micronutrientes. Quais são os macronutrientes? São os elementos que a planta necessita em maior quantidade. Já os micronutrientes são os elementos químicos que a planta precisa em menor quantidade. Mas quais são os macronutrientes? Os macronutrientes são nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Já os micronutrientes são o ferro, manganês, cobre, boro, cloro e zinco. Então, vocês anotem isso no caderno e tiram uma foto e manda para mim. Apesar de chamarmos esses elementos de macro e de micronutrientes, eles têm a mesma importância. A diferença é só na quantidade que a planta está exigindo, na exigência da planta, né? Então, nenhum desses elementos, qualquer um desses elementos podem faltar, tanto os macro, tanto os micro, que se na falta de um deles, a planta não vai completar o seu ciclo, né? Não vai. Então, é igual a importância, tanto os macro quanto os micronutrientes. Esses nutrientes, pessoal, eles estão na solução do solo, na forma iônica, na forma de íons. E para eles conseguirem ser absorvidos pela planta, eles têm que passar por algum mecanismo que possibilite, então, esse contato com a raiz da planta. Nós temos 3 mecanismos, que são interceptação radicular, olha que nome bonito, fluxo de massa e difusão. Então, repetindo, tem 3 mecanismos que fazem com que esses íons entrem em contato com a raiz da planta, para a planta absorver esses nutrientes, que são interceptação radicular, fluxo de massa e difusão. A gente vai aprender cada um deles, o que significa. A interceptação radicular, ela faz o quê? Ela tem participação direta com a planta. Porque à medida que vai crescendo, né, a planta, vai crescendo a raiz dela, o sistema radicular da planta, o que vai acontecer?
ela vai penetrar naqueles espaços que o solo tem, né? Que eu falei na aula, né? Com espaços intersticiais entre as partículas. E vai o que? Absorver, vai estar em contato direto com essa solução do solo que tem os nutrientes e vai absorver, tá? Essa é a interceptação radicular. Já o fluxo de massa é o que? Vamos explicar da melhor forma possível para vocês. A planta, ela transpira, que nem a gente, né? Então, ela cria, então, quando ela tá puxando a água, ela cria, então, esse fluxo de água da parte aérea para a planta, fazendo, então, que esses íons que estão ali se aproximem da raiz, tá? Isso é um fluxo de massa. Quando a raiz transpira, ela vai criar um fluxo de água da raiz para a parte aérea, que vai fazer o quê? Que vai puxar essa água, tá bom? Para ela, perto da raiz. Já a difusão, pessoal, é um pouco diferente. A difusão ocorre de um meio onde está mais concentrado de nutrientes para um meio que está menos concentrado nos nutrientes. Então, passa de um que está mais concentrado para um menos concentrado. Geralmente, o que está menos concentrado é próximo à raiz. E aí, de acordo com a velocidade dos nutrientes, por exemplo, o nitrogênio é um elemento que tem muita mobilidade, eles são rápidos, então ele chega mais rápido na raiz da planta. Já o potássio já é um elemento mais devagar, então isso aí é para um outro assunto, né? Mas eu quero que vocês entendam esses três: interceptação radicular, fluxo de massa e difusão, tá? Anotem no caderno, tire uma foto para mim. Pessoal, aqui eu fiz um desenho para vocês entenderem melhor, né? Aqui é a raiz e aqui são as radicelas, né? A raiz crescendo, e aqui são as partículas de solo. Na interceptação radicular, as raízes, elas vão ao encontro, tá, gente? Dessa solução do solo que fica aqui, ó. A raiz que vai crescendo e vai entrar aqui em contato, tá bom? Bem fácil essa questão. Já aqui, ó, peraí, que eu gravei. Aqui é o fluxo de massa, olha só. O que acontece? A raiz, ela transpira, então ela vai puxar essa água aqui, ó, vai em direção a ela. E isso é o fluxo de massa. E nessa água que ela puxa, já vem os nutrientes também. Muito fácil mostrando o desenho. Já aqui, gente, é a difusão, né? Já errei o nome, né? A difusão, que é do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, que aqui perto da raiz é menos concentrado. Então, vem nessa troca, tá? Do mais concentrado para o menos concentrado. Tá fácil agora, hein, gente? Então, pessoal, o que vocês acharam da nossa aula de hoje? Tá um pouquinho difícil de entender? Só um pouquinho, né? Com jeito a gente vai conseguindo entender sim, né? Então, a minha aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado, tenham acompanhado. São informações riquíssimas para vocês, que vocês estão tendo oportunidade. Eu vou editar certinho aquele vídeo, vou postar no YouTube, tá? Vou postar também essa aula no YouTube para que vocês assistam posteriormente. E, gente, eu fiz o melhor da minha aula para vocês. É bom, a vantagem que você tem de uma aula online é que você consegue explicar com calma, sem barulho, sem interrupção de aluno, né? E que fica bem claro que vocês conseguem entender em casa. Eu acho que quem tá querendo aprender vai conseguir aprender com certeza, tá? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus, boa semana. Vou postar a tarefinha no Google Classroom e também no grupo, para quem não tem acesso no Google Classroom, tá? Umas perguntinhas bem facinhas para vocês. As respostas das perguntas estão nos meus vídeos que eu acabei de postar para vocês. É muito fácil, né, gente? É só escrever, tá bom?
Um beijão e até semana que vem, se Deus quiser.